Na apresentação de hoje eu vou mostrar como criar o Slowly Change Dimension do tipo 2 utilizando o Integration Services. Então, o que é o Slowly Change Dimension do tipo 2? Então, eu tenho aqui a minha tabela de clientes e toda vez que trocar um atributo do meu cliente, no caso aqui o estado civil ou o país, eu quero que ele crie uma nova versão do meu cliente. Por exemplo, o Wallace, solteiro, morava no Brasil, passou a morar em Portugal. Eu quero que ele crie uma nova versão. Então, para ele criar uma nova versão, a chave primária continua sendo a mesma, aqui na minha tabela, porém, eu preciso de uma chave substituta que vai se relacionar com a minha tabela fato, porque a gente sabe que não pode ter chave duplicada na nossa dimensão. E aí a gente tem que criar mais duas colunas, que é a data inicial ou a data de expiração do registro. Então ele vai gravar aqui quando que saiu do Brasil e passou a morar em Portugal. Ele vai criar aqui a data que iniciou e aqui a data que expirou. E a chave vai ser auto-incremente, ele vai incrementando de 1 em 1 automaticamente. Então tem essa forma aqui que o Integration permite, e tem uma outra forma que ele poderia criar simplesmente uma coluna de status e dizer assim, esse aqui foi expirado e esse aqui é o atual. Eu prefiro essa forma aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos ao Integration. Então, antes de entrar no Integration, eu vou criar a tabela com essa estrutura aqui, Na minha staging está assim. Eu vou adicionar a SK, data inicial e a data de expiração. Beleza? Então, vamos aqui ao SQL. Eu adicionei mais 3 colunas, além das colunas originais que estão aqui. Então, eram 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E passou a ter 8, vai passar a ter 8. Então eu vou criar essa tabela. Beleza, criei. Vou dar um refresh aqui. A minha tabela já está aqui no meu DW. Vazia. Beleza? Agora vamos criar o fluxo de dados. Então, uma tarefa de fluxo. Duplo clique aqui. Qual é a minha origem? Eu já deixei conectado na minha stage no meu DW, para facilitar aqui. Então, de onde eu vou ler? Eu vou ler da stage. Qual é a tabela que eu vou ler, Eu vou ler a stage clientes. Certo? Ok. E o task que faz isso, A task é essa aqui. Dimensão alteração lenta, Eu costumo usar em inglês, mas eu instalei sem querer o Integration em português. Depois eu vou até trocar. Então, é esse step aqui, Se tiver em inglês vai ser Slowly Change Dimension. Aí aqui eu avanço. A conexão é a tabela de destino, Ou seja, onde eu vou escrever esses dados. É na minha DClient que nós acabamos de criar lá no SQL Server. Então aqui são as colunas de entrada e aqui são as colunas de saída, Então ele está lendo da minha staging essas e ele vai escrever essas aqui. A SK não aparece porque a SK é um tipo de campo autoincremente, Então não está aqui. Beleza? E qual é a chave da minha tabela? A chave é essa aqui. É o campo que eu não posso alterar. Eu quero que ele duplique, Ele vai duplicar a chave que antes era primária. Então aqui, a data de nascimento é um atributo fixo, Por quê? Eu não posso trocar minha data de nascimento, eu nasci numa data, eu não posso simplesmente trocar isso depois. Estado civil é um tipo de campo que eu quero fazer histórico. O nome é um tipo de campo que eu quero que ele altere, Ou seja, ele vai escrever por cima. Por exemplo, se trocou o nome, era o Wallace Camargo, tal. Aí eu casei com fulano, eu quero trocar meu nome. Eu quero que escreva o atual, eu não quero manter o antigo, Então, isso é uma regra que eu estou definindo, mas isso vai depender do negócio. Aqui é só um exemplo. E aqui sim eu quero que faça o histórico também. Então já mapeei as colunas, que eu quero que faça histórico ou não. Aqui tem um texto dizendo o que cada um faz. Avançar. Aqui eu posso reprovar meu ETL, Por exemplo, se eu trocar minha data de nascimento que eu coloquei como um atributo fixo aqui.
Então vamos supor que alguém vai lá e troca uma data de nascimento. Eu posso deixar isso aqui marcado, ele vai quebrar o ETL. Beleza? Ele vai dar erro, ele não vai fazer. Aí aqui é aquele primeiro exemplo que eu tinha falado, né? Que ele vai criar a coluna dizendo se o valor é atual ou expirado. Lembra do exemplo aqui, né? Não é essa que eu gosto dessa aqui que tem data. Então qual é a data aqui? Eu vou colocar como creation date. A data inicial é essa. A data expirada é essa. Então vamos avançar. Aqui não precisa mexer, avança e conclui. Beleza. Ele está com Estado civil. Ah, tá. Isso aqui não tem problema. Então eu vou rodar esse cara aí e vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Tá aqui, ele trouxe, né, a tabela do jeito que ela adicionando aquelas chaves aqui, ó. A chave vai ser essa aqui agora. Então eu vou trocar um atributo na minha stage clientes. Então eu vou dar um update na minha stage clientes. Eu vou trocar o país, vai ser igual a Portugal, quando o nome foi igual ao Wallace. Fecha aspas. Update. Agora eu vou dar esse select aqui. Pronto, o Wallace passou a morar em Portugal. Agora vamos rodar de novo esse cara aí e ver o que vai acontecer, né? Se ele vai criar uma nova versão ou não. Vem aqui na minha tabela. Olha lá. Ele expirou esse registro aqui na data de hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo, que é dia 6/2/2022. E aqui passou a valer essa data aqui, ó. Isso aqui tá assim porque eu marquei, né? Eu podia ter colocado outra opção, eu escolhi essa. Então, o código do cliente aqui é o mesmo, mas a minha SK é essa aqui. E isso vai permitir eu saber os fatos do Brasil e os fatos de Portugal. Beleza? Se relacionando com a tabela fato, óbvio, né? Então, no vídeo de hoje eu fico por aqui. Muito obrigado e até o próximo.